Boa noite pessoal, boa noite, tudo bem? Como estão? Começando mais uma live aqui pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz de Americana. Então vamos chegando, vamos entrando, vamos chegando até nós por meio desse recurso visual, virtual, melhor dizendo, né? Que bom tê-los aqui com a gente. O pessoal já chegando, o pessoal vai dizendo já seu boa noite, já vão dizendo de onde estão. Oi, Ana, que bom tê-la aqui com a gente. Tudo bom? Bia, tudo bem, Bia? Como é que tá? Vilma, seja bem-vinda. Oi, Edna, Gislane, boa noite. Oi, Eliane, tudo bom, Eliane? Como é que tá? Seja bem-vinda aqui à nossa página. Marcelo, oi, Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Sempre com a gente aqui todo domingo, hein, Marcelo? Muito obrigado. Maria, Eliana. Oi, Maria Mel, tudo bom? Muita luz para nós todos, Bia, também. Oi, Tony, boa noite, seja bem-vindo. Cláudio, Denise, Eliana, a Nilma, Denise, ou Denise. Eriston, tudo bom? Vão dizendo aí de onde vocês são, gente. Vão dizendo pra gente conhecê-los um pouquinho melhor. A Ana, eu sei que já é lá de Portugal, né, Ana? Tudo bem, Ana? A Yolanda, a Bia, o Matheus diz que é de Santos. Oi, Ângela, lá de Orlândia. Neide, do Rio de Janeiro. Giovana, Roseli, de Praia Grande. Olha o pessoal chegando aqui, que bom, não é? Que bom tê-los aqui conosco. Que bom sempre poder contar com a presença de vocês. A gente sempre faz a live aqui todo domingo às 19h30. Todo domingo nós estamos aqui reunidos de forma virtual com vocês. A nossa casa espírita, nossa casa espírita, que é a Associação Espírita Mensageiros de Luz aqui de Americana, tem essa página e todo domingo nós estamos ao vivo e terça e quinta também estamos ao vivo também, transmitindo as nossas palestras. Esse mês, em um mês especial das nossas palestras, vim até de amarelo para a gente estar lembrando do Setembro Amarelo, que ocorre esse mês aqui no Brasil, né, a conscientização a respeito do Espiritismo, certo? Então, entrem lá, toda terça-feira a gente tem a palestra. Eu realizei já essa palestra essa semana. Quem quiser é só entrar lá no canal do YouTube e acompanhar a palestra que está disponível já no canal do YouTube. Dessa semana eu falei do vazio que dói. Então entra lá, vejam, assistam. É sempre um prazer recebê-los aqui com a gente. Então hoje, olha só, hoje a gente vai falar sobre, então o pessoal chegando aqui ainda, só de Sorocaba. Hoje o Celi, tudo bem? Rodeio, Santa Catarina, olha só, né? O pessoal do Sul sempre está presente aqui conosco. Oi, Conceição, lá do Piauí, olha. Oi, Marli, tudo bem, Marli? Tudo bom? Paracatu, Minas, de Carmo do Paraíba, Minas também. O pessoal, os mineiros todos entrando de uma vez aqui, olha. Né? Ju, que está lá na Suíça. Oi, Ju, tudo bem? Maria, de Portugal, certo? Oi, Neide, a gente sempre um processo de trabalho, né? Anápolis, Marcela, de Goiás, Érica, de Jaguariúna. Muito bem-vindos, pessoal. Muito bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho Oi, Angela, muito obrigado. Obrigado. Sempre um prazer a gente estar compartilhando um pouquinho do que a gente conhece com todo mundo, né? Acho que é sempre importante a gente... Conhecimento é justamente para isso, né? Para a gente compartilhar. Desculpem, gente. Vamos lá, então. Então, olha só. Hoje a gente vai falar sobre escutando o nosso sentimento. Vocês têm ideia? Vocês têm parado para escutar o sentimento de vocês? Vocês têm analisado o sentimento de vocês e vendo e trabalhando com eles, ressignificando eles, modificando eles, transformando, porque a gente vai sempre postergando, adiando o nosso trabalho com o nosso sentimento, e a gente às vezes ignora, a gente não escuta. Então hoje
eu coloquei o título da nossa live aqui, Escutando Sentimentos. Parar para nos ouvir, parar para nos escutar. Toda quarta-feira, lá no meu grupo de estudo, eu sempre começo nossa oração inicial. Eu sempre falo assim, olha, primeiro ponto que a gente precisa fazer é parar e silenciar o nosso barulho interno. Desculpa, gente, eu tô ainda com um pouquinho de resquício de gripe e ainda fica essa tosse, esse incômodo, tá? Então eu peço desculpas quando tiver o meu esse lidar com essa gripe aqui ainda, tá? Então olha só, voltando aqui, eu estava dizendo que toda noite que eu começo o meu grupo de estudo, a primeira coisa que eu falo assim, ó, silencie seu barulho interior. A gente vive tão carregado de um barulho interior, né, que a gente não se dá conta dos nossos silêncios. A gente não consegue parar e ouvir aquilo que a gente está sentindo, aquilo que nos está incomodando, e às vezes a gente nem nomear. Obrigado, Bia. A gente nem nomeia aquilo que a gente sente. Poxa vida, o que eu estou passando agora? O que será que assim... por que me falta? Obrigado, Janaína. Né? O que me falta para fazer? O que me falta fazer para ser feliz? O que será que... Onde que eu estou falhando? Será que é uma obsessão que me segue? Porque às vezes as pessoas colocam, os espíritas principalmente, gostam de colocar assim, olha, nós espíritas, tá? Quando eu falo nós espíritas, às vezes sempre colocando dizendo que é uma obsessão ou algo desse tipo, né? Oi Grace, boa noite, seja bem-vinda aí. Então, às vezes a gente culpa o terceiro. Então, eu fico às vezes sem me questionar, né? Por que eu me encontro assim? Será que eu não deveria estar melhor? Será que como harmonizar tudo aquilo que eu vou aprendendo e com os meus sentimentos pessoais? Tudo aquilo, por exemplo, o que eu vou fazer com essa live de hoje? Com aquilo que eu vou ouvir hoje aqui? O que o Ed Martino está fazendo aqui hoje e falando? O que eu vou fazer com essas informações que eu receber? Eu vou lidar com isso? Eu vou lidar com tudo aquilo que eu preciso lidar? Neide, eu vou dizer uma coisa para você, Neide. O barulho às vezes ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Não é fora, ele tá aqui. A gente não consegue aquietar porque é esse barulho que às vezes nos incomoda, não é? Então, escutar sentimentos da qual eu falo, ele não significa que a gente deve adotá-los prontamente, mas assim aceitá-los na nossa intimidade e criar uma relação que vai ser amigável conosco, com todos esses sentimentos que a gente tem. Aceitá-los sem reprimir ou envergonhar daqueles sentimentos. Somos seres em constante transformação. Se nós somos seres em constante transformação, obviamente, a palavra de ordem vai ser sempre aceitar. Aceitar sem reprimir e sem envergonhar daquilo que a gente está sentindo. Se eu sinto, por exemplo, naquele determinado momento, eu sinto inveja. Inveja, às vezes, de alguém que esteja numa posição melhor que eu. Inveja de alguém que esteja, de repente, passando por um momento belo de felicidade. Então, como lidar com isso? Oi, Vânia. Seja bem-vinda, Vânia. Então, o que a gente tem que fazer é sempre assim, é aceitar sem reprimir ou sem envergonhar do nosso sentimento, certo? Como a gente pode lidar com isso? Então, olha só, não existe, gente, presta bem atenção, não existe um só sentimento que não tem importância no nosso processo de crescimento pessoal. Todos os sentimentos, eles fazem parte do nosso crescimento pessoal. Se vem, como eu estava dando o exemplo da inveja, o que eu faço com aquilo? De que forma aquela inveja ela pode ser trabalhada,
ela pode ser ressignificada e ela pode ser conduzida para o nosso crescimento pessoal. Se vem uma raiva, de que forma que eu posso lidar com essa raiva? De que forma que eu posso construir algo produtivo com aquela raiva? Entendem como todo o processo que a gente tem que aprender? Então não existe um sentimento que não tenha importância. Todos os sentimentos são importantes para nós. Todos, sem exceção, certo? Todos eles vão nos conduzir a um crescimento pessoal. Só que a forma como a gente tem que lidar com ele é sempre o que vai fazer a diferença. Quando eu digo a mim mesmo assim, ó, não posso sentir isso. Vamos dar um exemplo aqui. Da raiva. Eu não posso sentir raiva. Simplesmente o que está acontecendo naquele momento? Eu estou desprezando a oportunidade de autoinvestigação, de saber qual é e quais são as mensagens profundas que a nossa mente está mandando para a gente. Vocês entendem o que é, compreende o que é isso? Ou seja, quando eu deixo de que eu falo assim, olha, eu não posso sentir isto, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir, principalmente sentimentos ruins. É uma oportunidade, todas as vezes que a gente sente isso, vai ser uma oportunidade de autoinvestigação, de nos olhar. Kardec já diz, né? Kardec diz que o processo de autoinvestigação, ele está ligado ao autoconhecimento, de saber por que eu senti raiva, como eu lidei com ela, por que eu senti inveja, por que eu ainda sinto culpas. Culpa é um sentimento tão presente ainda em nós adultos, na nossa sacolinha que a gente vai colocando as coisas ali. A culpa ainda é uma forma dramática ainda da gente lidar ainda com algumas imperfeições nossas. Então, vamos trabalhar isso. Vamos tentar sempre verificar o porquê, fazer uma autoinvestigação do porquê eu estou sentindo isso, do porquê eu estou, do que isso está aparecendo na minha vida, por que eu estou com um sentimento, vou pegar assim, um sentimento às vezes de tristeza. Tristeza é um sentimento natural, é até natural na nossa vida, mas por que ela está me assombrando tanto ultimamente? Por que ela está tão forte em mim ultimamente? Então, é sempre esse sentimento de essa oportunidade de autoinvestigação. Por que isso está acontecendo? De que forma isso está me produzindo algo? Porque todas as vezes que eu tenho alguma coisa ruim, algum sentimento que eu preciso lidar, sempre lembre disso. Eu vou reforçar aqui. Autoinvestigação, se olhar, se ver por que eu estou sentindo isso, certo? Não é algo fácil, não é algo fácil. Boa noite, Marcos, tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo. Não é algo fácil, tá? Não é algo fácil. Lúcia, se você é provocado no seu ponto fraco, o que você tem que fazer com isso? Vai ser sempre aquilo que você vai fazer com aquilo que o outro traz para você. O outro, ele é nosso, ele está conosco o tempo todo. Se você de repente é provocada no seu ponto fraco, é porque você precisa aprender a lidar com aquilo. De que forma que eu aprendo a lidar com aquilo? Justamente com as reações que eu vou ter. Com as reações, com aquilo que eu vou produzir a partir do momento que eu sou provocado. Se eu sou provocado para lidar com a minha paciência, o que eu tenho que fazer, obviamente? Aprender a lidar com a minha paciência. Percebe que o sentimento de autoinvestigação, ele vai sempre me conduzir. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, a seguinte questão: o que isso produziu em você? O que isso produziu em você em termos de sentimento? Dê um nome, lide com isso. Lide que é seu, não é do outro. O outro, ele te produziu um sentimento porque você quis. Porque se você permitiu que o outro te provocasse o sentimento, te permitiu
que você se permitiu que o outro produzisse em você um sentimento. Porque o outro não vai gerar sentimento, quem gera é você. Se o outro gerou raiva, é porque você assim o permitiu. Se o outro gerou um sentimento de culpa, é porque você assim permitiu. Entende? Então, quando eu falo da tristeza, olha só a Miriam está colocando aqui. É porque eu preciso ter uma compreensão. Por que essa tristeza está apoderando de mim? Entrar no meu processo autoinvestigativo e de compreensão daquilo que eu sinto. Nada. Gente, parece chavão. É um chavão do meio espírita. Mas é a compreensão daquilo que acontece comigo. Que nada realmente vai ser por acaso. Nenhum sentimento produzido em nós vai ser por acaso. Quando eu me olho e me vejo nos meus sentimentos, eu começo a ter uma percepção muito maior daquilo que aquilo vai chegando. Porque nós somos aquilo que sentimos. Certo? Eu não estou lembrado agora quem é que disse somos o que pensamos, né? Mas somos principalmente aquilo que sentimos. Nós precisamos realmente acreditar que nós merecemos a felicidade. Assim como todos os seres humanos. Que a gente deve parar de encontrar motivos externos para as nossas dores. Descobrindo, sim, as causas íntimas, mais profundas nossas. Nos investigando, né? E, sobretudo, investigando e aceitando isso. Esse é um eterno educar dos nossos sentimentos. Um eterno educar dos nossos sentimentos. Ou seja, a gente deve parar de encontrar os motivos externos das nossas dores. E descobrir as causas mais íntimas. A gente tem que parar de apontar o outro como causador das nossas dores. As nossas dores, elas estão lá, no nosso íntimo. Nossa investigação e a nossa caminho para a felicidade, ele tem que partir disso, dessa investigação de nós mesmos. Parar de pensar que a felicidade para depois, principalmente para depois da morte, e tentar viver a vida do modo mais feliz possível. Sabe o que acontece? Tem muito espírita que faz uma atividade doutrinária, faz da atividade doutrinária assim como se fosse um depósito bancário, com o intuito assim de sacar tudo depois da morte. Ele acha que vai ser feliz, principalmente por ser conhecedor da vida após a vida. Ele acha que vai sacar, que vai depositando, fazendo tudo que precisa ser feito aqui agora, para sacar depois da morte. Você vai ser, depois do seu desencarne, você vai ser um reflexo daquilo que você é hoje. Então, hoje, você tem que viver a vida de um modo, como diz Kardec diz que a felicidade não é desse mundo. Então, é viver o mais feliz possível de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com aquilo que nós temos, de acordo com aquilo que nós construímos com esse lidar com os nossos sentimentos. Então, o que significa escutar o sentimento? O título lá da live é Escutando os Sentimentos, certo? O que será que significa isso? Eu pediria para vocês, assim, olha, quem está ouvindo agora, o que vocês acham que é escutar o sentimento? O que vocês deduzem do que seja escutar o sentimento? Vocês querem colocar aí nos seus comentários? Vamos tentar colocar nos seus comentários. À medida do possível, eu vou tentando ler e trazer aqui para vocês um pouquinho do que é escutar o sentimento. Então, o que vocês acham que é escutar o sentimento? É o título da live de hoje. Escutando Sentimentos é um título do livro da Hermance do Fox, certo? Ela que psicografou um livro chamado Escutando Sentimentos. Aí eu peguei e me apropriei do título para a gente estar trabalhando aqui hoje com vocês. Mas o que vocês acham que é escutar o sentimento? O que significa para vocês escutar o sentimento? Pessoal, vê se a gente tenta responder ou não.
ou eu já escutar, Vera, escutar o que há dentro de nós, quando nos a Débora reconectamos com nós mesmos, né? Escutar o coração, reflexão e se autoconhecer, né? Se interiorizar. Então o pessoal já respondendo aqui. Oi, Thelma. Perceber-se, analisar, observar, não deu tempo de ler tudo, né? Mas em todos os sentimentos que ouvimos podemos praticar. Para vocês terem uma ideia, dizem que nós utilizamos pouquíssimo sentimento das quais a gente tem. Então, escutar sentimento, ele está ligado, primeira coisa, a uma responsabilidade, certo? Vocês podem ver que vocês estão colocando tudo um olhar para dentro, não a responsabilidade para fora, responsabilizar o outro. Então, é harmonizar com o meu eu interior, isso mesmo, Nádia. Ou seja, tudo ali está ligado a escutar aquilo que o sentimento está dizendo, aquilo que as nossas emoções estão dizendo. Então, olha só, primeiro item, responsabilidade. Responsabilidade com a qual nós sentimos. Somos os únicos responsáveis pelos nossos sentimentos. Somos os únicos responsáveis. A gente sempre gosta de apontar o outro como responsável por aquilo que eu estou sentindo, mas não. Você é o responsável pelos sentimentos. E cabe a você escutá-los, cabe a você analisá-los. Porque ele é seu. Ele é produzido por você. Você acha que o outro desencadeou, mas o processo está ligado ao quê? A você. É você que tem que ter a responsabilidade pelos seus sentimentos. Parece coisa óbvia dizer isso, mas vocês não têm ideia do que é complicado para as pessoas ter essa responsabilidade do sentimento, porque é muito mais fácil apontar o outro. Consciência. Consciência desse sentimento significa o quê? Que o sentimento é o espelho da vida mais profunda do ser. Kardec, ele diz que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Eu acho isso fantástico. Quando a gente toma como base isso daí, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Olha isso. Eu me analiso constantemente. Eu me analiso todo momento. Escutar sentimentos está ligado a uma ética para conosco. Ou seja, somos tratados, porque nós somos tratados como nós nos tratamos. Como você está se tratando? Você está se tratando como um coitadinho? Você está se tratando como alguém que precisa ser transformado, modificado? Como você está se tratando? Então, essa ética para conosco está ligada ao escutar sentimento. Somos tratados como nós nos tratamos. Né? Uma conversa constante com nós mesmos, né, Geralda? É isso mesmo. Parar de usar o juízo de valor ligado ao escutar o sentimento. Não existem sentimentos certos ou errados. Não existe. Quando a gente fala que algum sentimento é errado, é porque a gente não consegue realmente analisá-lo. Saber que ele teve um objetivo. Autoamor, principalmente, é um aprendizado. Construir um novo olhar para a gente. Domínio de si, né? Quando a gente escuta o nosso sentimento, é educar os nossos sentimentos, é tomar posse de nós. Saber respeitarmos na nossa singularidade, na nossa individualidade. Quando a gente começa a florescer a nossa singularidade, a gente começa a perceber que já é um sinal de maturidade. Maturidade moral, maturidade espiritual. Porque quando eu começo a florescer a minha singularidade, eu estou cada vez mais perto daquilo que eu sou de verdade. Daquilo que eu sou verdadeiramente. Porque a gente se afasta muito do que nós realmente somos. Nós nos afastamos muito do que realmente somos em função, às vezes, do outro. Porque para eu agradar o outro, eu vou me afastando de mim. Então, quando eu começo a florescer a minha singularidade, quando eu começo a ter respeito à minha individualidade, é um sinal de maturidade, é um sinal que eu estou escutando os meus sentimentos de verdade.
Eu estou escutando aquilo que eu quero, de verdade, para mim. Para mim. E isso não é agir de forma egoística, não, tá? Isso é agir de forma para que realmente eu consiga saciar o meu lado egocêntrico com as minhas necessidades empáticas. Eu vou me equilibrando ali. Entende o que é florescer a singularidade? É um sinal de maturidade. É um se perceber naquilo que eu tenho de maior, daquilo que eu tenho de melhor. Quando eu tenho uma maturidade plena, aí eu realmente eu tenho uma renovação das minhas crenças, ou seja, eu supero muitos preconceitos ligados a mim. Eu deixo de usar os meus juízos de valor e, sobretudo, eu tenho uma responsabilidade por aquilo que eu sinto, uma consciência exata de tudo aquilo que eu sou. E, sobretudo, eu começo a me despertar para um alto amor. Eu começo a construir um olhar para mim. Um olhar realmente... um olhar de exatidão. Um olhar de exatidão para mim. Quando eu começo a me amar de verdade. Quando eu começo a me amar de verdade, é realmente quando eu estou desperto para a minha maturidade. Para a minha maturidade moral, para a minha maturidade espiritual. O remédio, gente, será sempre amar a vida que a gente tem. O que somos, o que detemos. E viver assim um dia após o outro. Cultivando na intimidade de nós mesmos a certeza de que o percurso que fizemos, ele deve ser visto como o melhor e o mais proveitoso às necessidades que a gente carrega. Então, amar é sempre a palavra de ordem. Quando a gente deixa de escutar os nossos sentimentos, quando a gente deixa ele quietinho lá, quando a gente não silencia e não ouve esses sentimentos, a gente negligencia a nós mesmos. Nós nos negligenciamos a nós mesmos. E aí, consequentemente, a gente abre a porta para muitas doenças. É onde as doenças começam a aparecer. As inquietações da vida vão fazendo que despertem em nós sentimentos e, consequentemente, que nos conduzem a que a gente chama de doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas, elas estão ligadas ao quê? É a doença da alma e do corpo. Ou seja, a alma adoece e chega até o corpo. Então, eu preciso parar e escutar os meus sentimentos. Porque tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem, é conhecer um homem que tem a doença. Eu só conheço um homem que tem a doença a partir do momento que eu paro, me analiso, que eu me silencio e escuto aquilo que realmente está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou agindo dessa maneira? Por que a tristeza toma conta de mim de forma tão intensa? E o que eu faço com ela? Por que ela se apoderou de mim com uma tamanha intensidade? Por que ela se apoderou de mim dessa forma tão dura? Eu tenho que aprender com ela. Joana de Ângeles, nossa mentora, mentora de Divaldo Pereira Franco, que sempre escreveu com essa ligação com a mente, ela diz assim, tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, ela faz parte das experiências que promovem o ser humano. Desde que a gente compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Olha como a Joana de Ângeles é sábia. Isso aqui eu devia estar ali, pregado. Eu virei para a minha geladeira, né? Eu virei e coloquei lá assim, na minha geladeira. Tudo que acontece conosco faz parte das experiências que promovem o ser humano. Desde que a gente compreenda a finalidade. E expresse gratidão pelo que está acontecendo. E expresse gratidão com o que está acontecendo. Porque aquilo realmente eu preciso ter uma compreensão da finalidade daquilo que está acontecendo. Porque, como Joana de Ângeles diz, faz parte das experiências que promovem o ser humano. E às vezes eu não tenho compreensão disso. Entende o que é o que acontece?
Tudo faz parte das experiências que promovem o ser humano. Tudo. Só que eu tenho que ter uma compreensão desse tudo. Quando eu começo a ter a compreensão desse tudo, eu começo realmente a me tornar pleno. Eu começo a me tornar autêntico comigo mesmo. E o significado de todo acontecimento, ele depende do quê? Do filtro pela qual a gente vê. O filtro que nós usamos. Quando o significado se modifica, as respostas e os comportamentos das pessoas também se modificam. Então, quando eu coloco esse filtro para aquilo que me acontece, eu mudo o significado e as respostas e os comportamentos também vão se modificar. Por quê? Porque eu começo a ter uma compreensão. Quando o significado daquilo que está me passando se modifica, aí eu também me modifico. Miriam, gratidão pelo mal. Eu não diria mal, Miriam, mas pela dor, pelo sofrimento. Porque se eu souber por que aquilo está me atingindo, se eu souber por que aquilo veio, para que principalmente, para quê? Por que esse mal que me atingiu também, ele veio para quê? Para eu aprender? Para eu ter mais resiliência? Para eu ter mais tolerância, mais resignação? Tudo isso é para eu me compreender. Então, quando eu falo de mal, é tentar compreender esse mal. Quando vem a dor, é tentar compreender essa dor. Quando vem o sofrimento, é tentar uma compreensão desse sofrimento. Ele não vem à toa. Nada vem à toa. Por quê? Porque sempre vai ser um processo constante de ressignificação. Sempre. Ressignificar significa o quê? É ter um olhar para aquilo que me acontece e modificar. Ou seja, as melhores formas de a gente ressignificar as experiências doloridas e traumáticas que vão acontecendo na nossa vida vai ser pelo perdão. 3 itens, anotem aí, perdão, aceitação e a não resistência. Perdão, aceitação e não resistência. Está ligado a ressignificar, ou seja, quando você perdoa a si mesmo e os outros, aquilo deixa de ter um peso na tua vida. O perdão, ela é uma forma de cura de nossas emoções e de nossas enfermidades, né? E esse perdão, ele tem que começar por você. Tem que começar por você. Perdoar pelos erros cometidos, se perdoar por não ser perfeito, se perdoar pela minha natureza humana, se perdoar pelas minhas limitações, por eu não ser onipotente, me perdoar por não ter todo o conhecimento e as existentes. Sempre falar assim para você: eu me perdoo. Eu me perdoo. Começa por aí. Ressignificar significa isso. Escutar os seus sentimentos está ligado a isso. É esse processo de auto-perdão. Certo? Depois vem o outro, estão lembrados? Perdão, aceitação. Aceitação é ter a consciência de que muitas coisas elas não podem ser mudadas. Vocês lembram da oração? Eu já falei aqui numa live. Vocês lembram da oração da serenidade? Quem lembra da oração da serenidade? Né? Oração da serenidade. Ela está ligada ao quê, hein? Vocês estão lembrados? A oração da serenidade, ela fala assim, concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Essa é a oração da serenidade, de nos aceitarmos, né? Aceitar. As pessoas acham que aceitar, às vezes ela é confundida com passividade diante do que acontece e responsabilidade com aquilo, né? O conceito é exatamente o inverso, pois quando eu aceito as coisas como são, eu resgato minha força
e poder transformador. Se não aceitamos, nós magoamos a nós mesmos. Por isso o alto amor é também alto perdão. Perdoar é ter uma atitude de compaixão que nos distancie dos julgamentos e críticas severas conosco mesmo. Certo? Conosco mesmo. Então, olha só, perdão, aceitação, isso tudo está falando ligado aos nossos sentimentos, tá? Aquilo que a gente vai aprendendo, né? A aceitação, ela está ligada ao quê? Ao que precisa, ter um olhar, um olhar bem tenso. O Dalai Lama, eu já falei aqui, tem coisa que não tem como, né, gente? A gente repete nas nossas lives, né? Mas tem uma coisa que o Dalai Lama fala que, pra mim, eu li inclusive a primeira vez que eu li num livro que o meu irmão que está assistindo aqui agora me emprestou, que chama A Arte da Felicidade. Marcos, você me emprestou há muito tempo atrás esse livro, hoje eu comprei, hoje eu tenho o livro, chama A Arte da Felicidade, do Dalai Lama. O Dalai Lama, ele fala assim, ó: se não tem solução para o problema, então não perca tempo preocupando-se com isso. Se houver uma solução para o problema, então não perca tempo preocupando-se com isso. Simples. Simples. Se não há solução, para que eu me preocupar? Se há solução, para que eu me preocupar? Entende como que a gente precisa trazer determinadas coisas para nossas vidas, que às vezes a gente não se dá conta, né? Certo? Eu falei, olha, do ressignificar esses sentimentos, né? Ligado ao perdão, aceitação e a não resistência. O que é a não resistência, né? É saber que nessa vida, para aprender, para se tornar um ser humano melhor a cada dia, a gente precisa ter nossos erros e acertos, e não resistir a isso. É saber que a gente erra, e que os erros, quando bem retirados os ensinamentos que as experiências vão nos trazendo, pode levar pouco a pouco à sabedoria. Então, não resistência àquilo que nos acontece. A gente fica resistindo. Vamos dar um exemplo assim, olha, a perda de um emprego. Poxa vida, eu me assolo. Não é algo fácil? Óbvio que não é algo fácil, a perda de um emprego. Estou dando um exemplo, né? Mas adianta ter uma não resistência àquilo ali? Aquilo ali aconteceu. Qual a melhor forma de lidar com aquilo? Qual o melhor caminho para lidar com aquilo? Então, quando eu falo não resistência, é saber que a gente precisa sempre aprender a lidar com aquilo que vai me acontecendo. Isso daqui é um foco que eu bato muito nas minhas lives. É acreditar, gente, que a nossa felicidade, ela depende só 5% daquilo que nos acontece. 95% do que fazemos com isso. Entender que somos únicos responsáveis pela maneira que enxergamos os problemas e os damos outro significado. Se ressignificar está ligado a isso. Ou seja, 5% daquilo que nos acontece e 95% do que fazemos com isso. Vocês têm ideia do que é isso? Então, de que maneira? É entender e trazer a nossa responsabilidade. Somos, Juscelie, realmente, né, somos imperfeitos. Inclusive eu falei disso semana passada, quando eu falei sobre falibilidade, né? De que a gente pode melhorar sempre. É para isso a nossa intenção. É para isso que nós estamos aqui, seres encarnados. Porque nós não nascemos prontos. Apesar da gente trazer uma bagagem das várias existências, isso que é o bacana da doutrina espírita, a gente sabe que a gente traz uma bagagem de todas as outras existências. A gente deve agir num processo assim, de descoberta sempre de si mesmo, num processo permanente. Eu costumo falar assim, ó, nascer sem parar. A gente nasce sem parar todos os dias. Quando a gente começa a aprender, é um transformar a si mesmo e o que está ao nosso redor. Sempre afirmando que nós somos seres únicos. Então, transformar a si mesmo não significa abandonar nada do que você tem, nada do que você construiu, nada, absolutamente
nada. Isso só vai se transformar para melhor. Nós vamos transformando para melhor sempre. E ter uma compreensão disso nos faz seres abençoados, porque a gente pega tudo aquilo que a gente vai construindo, tudo aquilo que vai nos acontecendo, vai edificando, colocando um degrauzinho a mais na nossa escada, para a gente caminhar para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual, ali caminhando junto. E que todo o conhecimento que a gente vai utilizando vai sendo usado para essa evolução, para essa melhora, para essa conduta moral e espiritual melhor do qual a gente almeja tanto. Então, quando pare, faça um exercício, não precisa ser todo dia. Se você não consegue fazer todo dia, você acha que não tem tempo, pare, silencie, acalme, tranquilize seu coração. Peça que os bons espíritos estejam ali naquele momento, olhando para você. Silencie tudo aquilo que te incomoda. Silencie momentaneamente, mesmo que seja por 5 minutos. 5 minutinhos. Para. Escute seus sentimentos. Dê nome a eles. Escute aquilo que você tem de melhor. Porque junto com esses sentimentos está Deus te falando a todo instante, com você, insistindo às vezes, mas esse turbilhão de coisa que te acontece, esse turbilhão de coisa da qual nós estamos inseridos, às vezes a gente não consegue parar e ouvir. Então pare, ouça, escute os seus sentimentos, escute Deus falando com você por meio de tantas coisas que te acontecem cotidianamente. Liberte-se disso. Se veja como um ser divino. Um ser em busca de algo muito melhor. E que a plenitude ela está reservada para você. Basta você ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Meus amigos, é isso, o meu recadinho da semana que eu quero deixar passar para vocês. Eu sei que muita gente vai deixando os seus comentários aí. Às vezes eu não consigo acompanhar, tá? Consigo pegar um, consigo pegar outro, né? Algum amigo deixa um recado. Às vezes eu entro depois aqui da live, entro lá, comento entro no seu comentário, converso um pouquinho com vocês. Fiquem atentos a isso, tá? Porque às vezes eu estou entrando lá depois da nossa live e respondendo para vocês. Tá bom? Então, sintam-se abençoados, né? Eu vou fechar hoje de tudo isso, esse lidar com esse sentimento, esse lidar com as nossas emoções, e vou usar um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, ó: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Simples, né? Simples. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Certo? Olha só. Vê lá no capítulo Sedes Perfeito, capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Minha amiga que pediu a oração da serenidade, eu coloco. Daqui a pouco eu respondo aí para você, tá bom? Eu coloco lá a oração da serenidade, eu estou respondendo para você. Muito obrigado, meus amigos. Agradeço imensamente a todos vocês que estão aqui assistindo comigo essa noite de domingo. Sempre muito bom tê-los aqui conosco. Meu irmão querido que está sempre aqui comigo todo domingo, aos outros colegas que estão sempre, todo domingo às vezes comigo, a Ana, a Fabi, o Marcelo, todo Solange, né? O pessoal que está sempre aqui conosco, né? Parando para ouvir um pouquinho daqui que está junto com vocês todo domingo. Meus amigos, uma semana iluminada para vocês,
Que Jesus os abençoe abundantemente, muito, 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 e que possamos ter uma semana serena e tranquila, ouvindo tudo aquilo que está em nós, ouvindo tudo aquilo, todos os sentimentos que a gente precisa trabalhar. Um grande abraço, paz e bem para todos nós. Que assim seja.